Beleza. Então, nós vamos falar do livro No Limiar do Infinito, o capítulo 11, que é o capítulo da desencarnação, que o João Carlos ele deu a primeira parte. E a gente ficou com a segunda parte sobre esse assunto, né? E estamos aí na coincidência do tema da primeira aula com a segunda aula, que sempre acontece, né, Simone? É verdade, hein? E quando eu separei os capítulos, eu não tinha nem... Eu tinha lido, mas eu não prestei atenção nisso, né? Não tinha percebido essa coincidência. Que, na verdade, não é, né? Não é, é. A gente fala coincidência, mas não é. Então, vamos lá. Eu vou ler um pouquinho aqui a pergunta 934, que, inclusive, eu já tinha colocado essa pergunta lá na aula, na primeira aula do Emmanuel. Vamos repetir a pergunta e depois a gente vai fazer um resumo da primeira parte, que o João Carlos já deu, e vamos falar da segunda, tá? A perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Oh. Essa causa de dor atinge assim o rico, o pobre, representa uma prova ou expiação, né? E comum é a lei. Então, todo mundo vai desencarnar. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos. Olha a mediunidade aí, né? Pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, tá. Na primeira parte, Joana nos fala o seguinte, um resumo aqui para a gente. E nós não lamentemos a desencarnação dos nossos parentes e dos seres humanos em geral. Está na lei, né? Constitui uma prova, constitui uma expiação para todos, para os que vão e também para os que ficam. O que não se deve lamentar o desencarne, né? Porque, igual eu falei lá no avião, alguns espíritos, quando eles desencarnam, na verdade, eles estão se libertando, a depender de como foi a vida deles. Outros não, né? Quando tem uma vida igual, a gente já falou antes, uma vida muito material, vai ter uma dificuldade maior aí nesse desencarne. Então, vamos lá. Então, ela fala, não lamente o desencarne. O que eu devo lamentar? Quando se desvia do caminho reto, com um ato extravagante que vai perturbar o próximo, e a si mesmo, né? E isso aí eu tenho que lamentar. Nos ensina Joana. Outra coisa que ela fala, lamente quando um doente enfermo de longo tempo, que não aproveita essa bênção que é a doença, por exemplo, que ele recebeu, e que está sob a lei de Deus, sob a lei da justiça. Quando você não aproveita isso, você fica rebelado, revoltado. Raíssa? Então, é de lamentar. Oi? Decida? Então, ela fala, Joana nos ensina, lamenta isso aí, ó. A pessoa está com uma doença de longa data, mas não muda a personalidade nem com a doença. Terceira, quando se caminha em direção aos vícios, procurando a morte pelo suicídio indireto ou direto. Lamente isso aí. Então, vamos lá. Agora eu vou ao livro. Vocês estão vendo que tem um asterisco aqui na página 83? Vai começar aí, tá? Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa dessa primeira parte?
Eu acho que muitas vezes ainda esse tema da morte ainda é um tabu para a gente, né? Sim. Por mais que a gente é a única coisa certa, né? Porque quando uma criança nasce, a gente pode dizer com certeza essa criança vai morrer. Se a gente falar uma coisa dessa, mas que horror de falar isso, mas não é a realidade. E ainda tratando esse tema, até no meio familiar da gente, a gente não conversa muito sobre isso, nem com os filhos, nem com os pais. Parece assim uma coisa meio tabu, mas é uma realidade. Vai acontecer, todos nós vamos morrer. De alguma maneira ou de outra, nós vamos morrer. Ninguém vai ficar aí para semente, né? E deveríamos conversar sobre isso, né? Inclusive, Oi. quando se... Oi, Malu. Jane, realmente a morte é um tabu, né? E eu vejo assim que a pandemia ela trouxe a morte para a sala de estar de todas as famílias, porque as pessoas foram chamadas a analisar as suas vidas e a ver como elas são passageiras, né? Eu vejo aqui clientes que começaram a se preocupar com partilha de bens. Quantas empresas fizeram partilhas de bens, tipo assim, querendo deixar tudo resolvido, porque aquela ideia de ser imortal ou de não se pensar que poderia desencarnar, né, vir a morrer, foi chamada. Então, a morte chegou muito próximo de todas as famílias. Sim, exatamente. E, inclusive, é um assunto que deveríamos discutir em casa, principalmente nós espíritas, né? Porque, assim, o que é importante também em relação a isso é a gente deixar bem claro que a Joana nos diz que a morte, ela não é desdita, ela é libertação, a depender do comportamento que tivemos durante a nossa vida de encarnados. E isso deve ser repassado para os nossos filhos, para os nossos netos, porque é instrumento, Sim. né? É instrumento de conhecimento que a gente vai passar. E até ensinar as Pode falar, crianças, Jane. né? Sim, As crianças, a família, a vivenciar o luto, como que funciona? Aí esse sentimento que eu estou tendo, é normal chorar? Não é normal? Quais são as fases do luto? Tem fase? Não tem? Então, é a questão de educação, né? Das emoções. Uma coisa que sim, vale a pena a gente refletir mesmo. sim. E me ajudem aí. Eu estou com a ideia aqui, por exemplo, às vezes você lamenta a morte de um membro da família que foi muito jovem. Daí se lamenta muito, ai, mas a vida poderia ser assim, assado. E aí a gente não está pensando que esse jovem pode ter tido uma libertação ali e que talvez no futuro a vida dele fosse ser cheia de dificuldades e compromissos. Isso é uma ideia que tem nesses livros, não me lembro se é no Evangelho, mas tem esse ponto aí. A gente nunca sabe como seria a vida futura de um jovem que faleceu. Às vezes ela ia ser muito difícil. Então, né, Joana nos diz para nós não levarmos o desencarne como um tabu, né, como uma desdita. Então, vamos lá. Continuando agora aqui, né, nessa segunda parte do capítulo 11. Não se perdeu o afeto de quem retornou à vida espiritual. Não foi a sua transferência de domicílio uma desgraça real. Precedente ao corpo atual, o espírito tem vivido sob as condições decorrentes das experiências anteriores em que atravessou os milênios, entesourando valores que são indispensáveis à evolução. Então, olha só, a gente era de lá, estamos aqui e vamos voltar para lá, que é o lar verdadeiro, né? E aqui, o que a gente vem fazer aqui? Adquirir valores com as nossas experiências, as nossas expiações e as nossas provações. Continuando. A paternal misericórdia e paciência divinas assistem-no
há milhares de séculos, nas múltiplas transformações porque vem passando até hoje, possibilitando-lhe sempre melhores oportunidades que lhe tornam o futuro superior ao passado. E olha só, super interessante esse parágrafo, né? Os verdadeiros homens de bem, né? Eles procuram essas oportunidades de encarnados para mudar a sua personalidade. Lembra? A primeira personalidade não entrou no jantar. O rei fez um jantar e mandou chamar para esse jantar os primeiros, que eram os judeus. E aí eles disseram: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me casar, não, eu tenho que enterrar meu pai. Então, essas personalidades, que são as nossas primeiras personalidades, elas não entram no jantar com Jesus. Vocês conhecem essa passagem, né? Então, aqui, ó, que nós aproveitemos essas oportunidades de encarnados que somos, para que nós possamos ser melhores amanhã. Porque a nossa primeira personalidade não vai entrar no jantar de Deus lá. Não vai. E o verdadeiro espírita não é aquele espírita perfeito. É aquele espírita que procura se melhorar dia a dia. Procura ver, né, no seu íntimo quais são os defeitos que eu tenho. E, né, isso aí já é um passo muito bom. Assim, quais são os meus defeitos e o que eu estou fazendo em relação a isso? Porque tem gente que passa uma vida inteira de encarnado e não sabe nem quais são os seus defeitos. Então, vamos lá. Da mesma forma, sobrevive ao desgaste orgânico de agora, recomeçando a aquisição dos bens imortais que a todos nós nos adornam a individualidade, caracterizando cada um na faixa evolutiva em que estagia. Vinculados por fortes laços da afetividade resultante do clã espiritual em que transitam, esses espíritos progridem fiéis aos seus amores, mantendo os laços de carinho e as expressões de sustentação com que rumarão para a frente e para a felicidade. A morte é a ligeira interrupção dos implementos físicos que dificulta um maior contato material entre aquele que se liberta e a quem fica na rede orgânica, aquele que desencarnou para o que está encarnado, né? Aliás, morrer nem sempre, olha só, essa parte é importante. Aliás, morrer nem sempre significa libertar. Liberta-se das injunções do mundo físico quem se exercita na abnegação e na renúncia, vivendo em clima de menor fixação de dependências das paixões inferiores, das inferiores necessidades. Então, tem um ditado, né, que Jesus falava: a chave que eu desligar aqui, eu vou manter desligada no céu. E a chave que eu ligar aqui como encarnado, eu vou manter ligada no céu. O que Jesus queria dizer com isso? A minha chave inferior dos meus vícios, das minhas paixões e tal, o que eu tenho que fazer aqui quando eu estou encarnado? Desligar. E qual é a chave que eu tenho que ligar? Eu tenho que ligar a chave das virtudes, da vontade, do bem-querer, de adquirir virtudes, né? Então, procurar aí essa mudança mesmo. É isso que Joana nos diz. Impedimento, né? Sem embargo, mesmo quando ocorre a separação dos vínculos que unem o espírito ao corpo, com outros meios de intercâmbio depara o desencarnado, de que se utiliza para a manutenção da correspondência com os viajantes da retaguarda. Certo? Então, ó, faleceu, mas tem um intercâmbio. Não é a separação total. Quando dormem, né? Olha os intercâmbios aparecendo aí para gente. Quando dormem,
Os seres saudosos, fundamentalmente ligados aos amores livres, são conduzidos pelo parcial desprendimento a reencontros ditosos em que se dão conta, às vezes pela mensagem dos sonhos, dos quais retornam vitalizados, luarizados, carregando diferentes saudades daquela funda ausência que os macerava quando os recordavam. Então, olha só, um intercâmbio aí que nós temos bastante acesso, é um sonho. E quando você sonha com aquele ente que se foi, você acorda assim, né? Satisfeito, você vê que ele está bem, e não é aquele sofrimento que você achava que a pessoa estaria. Vezes outras, no convívio mental, através do intercâmbio intuitivo, com que procuram diminuir a dor e o sofrimento de quem dura no corpo, inspirando e monologando pelos fios invisíveis, mas poderosos do pensamento, resultando quase sempre em diálogo refazente e abençoado. Então, olha só, quando nós estamos assim, bem, né? Também a pessoa tem que estar bem para receber esse diálogo mental aqui. Você pensa que está no monólogo, mas não é. Você realmente está conversando com aquele ente querido que se foi. Mas precisamos estar aqui capazes, né? Estar assim, mais calmos, para poder perceber esse intercâmbio, esse pensamento, essa troca de pensamentos. Pode falar, Maria Eunice? Boa tarde. Boa tarde. Desculpe as lágrimas, Fique à vontade, mas dia por favor. 23 agora vai fazer um ano que o Lino foi. Você sabe, você me ajudou. Sim, eu lembro. Você, João Carlos. Sim. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo. Não é que eu não consigo aceitar. Eu não consigo acreditar ainda que meu filho se foi com 49 anos. Eu não consigo. Eu não consigo. Todas as noites, é sobre o que você acabou de falar. Sim. Todas as noites, eu abro a janela do meu quarto. Eu gosto muito de olhar as estrelas. E lá eu fico olhando as estrelas. E tenho um monólogo com ele. Pergunto para ele, por quê, filho? Por quê? Por que nós dois? Gente, o que eu faço? Tenho orado, tenho feito evangelho, tenho pedido muito. Graças a Deus, eu não me revoltei. Eu nunca revoltei. Porque Deus escolheu o meu filho para ficar com ele. Mas eu não acredito. Não é que eu não aceito. Eu não acredito. E obrigada, Ale. Muito obrigada. Na época, você foi de muita importância para mim. Você, João Carlos, foram de muita importância. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, digo eu, né? E Maria Eunice, vamos prestar atenção nos nossos monólogos, que Joana diz aqui que não são monólogos, né? E que todas as nossas dificuldades, as nossas provações, todas estão aí para nós nos melhorarmos. E eu tenho certeza que qualquer dia desse você vai ter um sonho tão real. Você vai dizer assim, meu filho está bem. Porque eu tenho uma mãe falecida. E... Desculpa eu interromper, Ale, mas Pode ele falar? já veio me ver. Ele já veio me ver. Ó, Veio. coisa boa. Acho que com 38 dias do desencarne, ele esteve nos pés da minha cama. Ele esteve nos pés da minha cama. Eu não estava dormindo, eu estava acordada. Ó. Dei um cochilo e eu estava com o celular na mão e o celular caiu na cama. Eu, com medo de derrubar o celular, virei para colocar o celular na mesinha de cabeceira.
Quando eu voltei para me ajeitar nos travesseiros para dormir, eu vi uma pessoa nos pés da minha cama. Achei que era o outro filho daqui que tinha entrado no meu quarto. E ele estava com a roupa igual a roupa que se usa no nosso lar. Só que era bege. A camiseta era branca, a túnica e a calça era bege. Quando eu olhei, que eu reconheci ele, o rosto não deu para mim ver que embaçou o rosto, mas eu reconheci o cabelo. E ele abriu os braços. Eu gritei. Eu falei, filho! Quando eu falei filho, sumiu. Sim. Maravilha, Maria Eunice. Aí eu tenho Olha, pedido direto para sonhar com ele, para ter essa visão novamente. Mas, segundo João Carlos, ele tem uma missão muito grande. Ele foi resgatar o pai. Oh, Você me permite falar por uma favor, Jane, coisinha? fique à vontade. Permite? Fique à vontade. Não, permite não, desculpa. Maria Eunice, a gente às vezes fica refletindo, né? O meu pai desencarnou também há uns 20 anos. O ano passado desencarnou um grande amigo, que era como um irmão para a gente. Então, assim, sobre essa saudade, por que a senhora falou que faz um ano, né? É normal chorar, Vai né? É fazer dia normal. 23. Então, como que uma mãe não vai chorar a saudade? É normal chorar, né? É normal sentir saudade, é normal nos momentos de lembrança dele, onde se reúne a família, lembrar dele, escorrer uma lágrima aqui, outra ali. Isso é uma coisa que a gente sempre vai ter. Por quê? Porque é o nosso amor que a gente tem por aquele ser. E não adianta a gente querer arrancar do peito que não vai conseguir. Então, acolha, né, essa sua saudade, porque essa é uma coisa que não vai passar. A senhora vai se acostumar a viver com ela. Por quê? Porque é o amor, né? O amor. O que não pode ter é o desespero, né? Não se conformar, né? Não, eu não me conformo, é julgar a Deus, né? Isso a gente não pode ter. Mas essa saudade, isso aí faz parte e sempre vai ser assim. Com o passar do tempo, isso vai se acalmando. E conforme a senhora for se acalmando, vai ser oportunizado também pelo plano espiritual para que a senhora tenha encontros com ele, né? Porque a senhora sabe que quando a gente tem esse encontro e nós do lado de cá estamos muito desequilibrados, porque essa saudade chega até eles, né? Essa angústia, tudo isso. Então, a partir do momento que a senhora for acalmando o seu coração, acerenando, a senhora vai ter condições também de dialogar com ele, né? Então, tudo no seu tempo. Deus não nos abandona nunca, tá? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigada. Sim, Muito exatamente. obrigada. É. Muito obrigada. Maria Eunice, então, eu também tenho uma mãe falecida, tem 2 anos, e ela já apareceu em sonhos, para mim, para o João Carlos. Então, é o que a Jane está falando, é aquela saudade, mas depois ela não nos macera profundamente, porque a gente vai acalmando e nós vamos tendo esse intercâmbio aqui que a Joana está trazendo para a gente. Então, à medida que passar o tempo, a gente consegue até ter mais esse intercâmbio aí, né? Outra coisa que, de repente, começa a me acontecer, começa a ocorrer comigo, essa semana mesmo ocorreu. A gente tem amizade com pessoas evangélicas e os evangélicos não acreditam na vida após a morte, não acreditam nada disso, e começam a falar com a gente e tal. E essa semana eu tive, no dia que ele entubou, que foi dia 8 de fevereiro, ele entubou. Eu digo que ele morreu dia 8 de fevereiro. Aí o corpo só foi esperando a hora dele ir. Mas
eu começo a me questionar, eu me peguei me questionando. Veja só, quantos anos eu tenho como espírita, né? Como aprendiz de espírita, porque se eu fosse espírita eu não teria tido essa dúvida. Então, é como aprendiz de espírita. Será que é verdade? Será que existe? E se não for? E se tiver todo mundo mesmo morto lá, esperando aquele soprão? Vocês me desculpem. Eu sabia que a lei ia aí. Já pensou todo mundo esperando aquela ventania? Eu pensei comigo, aí depois eu pedi perdão. Eu falei, oh, meu Deus, me perdoa, né? Meu filho deu prova disso. Meu filho, eu recebi uma carta, um bilhete psicografado dele. Eu vi meu filho nos pés da minha cama. Então, são coisas que acho que a saudade, a própria saudade, produz na gente. A vontade de ter contato, a vontade de, sei lá, não é de abraçar, mas é de ver, de ver. Maria, a gente tem que perceber que esses contatos agora vão ser mais sutis, né? Não vai ser aquele contato de encarnado que nós tínhamos antes. Mas, por Exato. exemplo, quando você tem um sonho, você tem um sonho quando você acorda e fala, meu Deus, é real? Então, assim, vai ter esse intercâmbio, é mais sutil e a gente precisa ter olhos de ver, né? Uhum. Olhos de ver para crer. Igual, eu não estou falando igual... Ai, esqueci aquele discípulo lá. Mas são contatos mais sutis, porque ele está em outro plano, é uma vibração diferente. Você quer dizer Tomé? Tomé. Só que é tudo real, né? É tudo real e nos consola. Então, quando você fala que está nos seus monólogos, acredite, não são monólogos. São diálogos, refazente, abençoado, como diz Joana aqui para a gente, né? Exato. Eu tive experiência dessa daí, só mais uma experiência. Eu tive uma experiência dessas aí, foi agora, semana passada, que eu estava com uma gripe muito grande, né? E quando eu abro a janela do meu quarto, eu sou tabagista, então não é só para olhar a estrela. Vai eu e o cigarro olhar a estrela, né? E aproveito para conversar com ele. E geralmente me vem na mente, mamãe, deixa o cigarro. Oh. Geralmente vem na minha mente, mamãe, por favor, para com o cigarro. Sim. Mas ainda não encontrei força suficiente. Entendi. Mas então, Maria Eunice, vamos focar aí nessas inspirações, nesses diálogos, né? Para refazermos nossos corações. Tá bom? Olha, posso só complementar uma coisinha, Por favor. aproveitando aí todo esse depoimento, que foi, acho que muito bom, viu, Maria Eunice, que a gente aprende, a gente está aqui para estar junto mesmo, né? E eu diria assim, que isso que você está fazendo é importantíssimo, botar para fora, falar tudo que você sente, bota essa emoção, trabalha essa dor, sabe? Vai, toda oportunidade que você tiver, às vezes até com profissional mesmo, né, da área, para trabalhar essa dor, trabalhar essa emoção, assim, porque parece que, assim, segundo os psicólogos, eu não sou psicóloga, mas leva pelo menos 2 anos para trabalhar o luto. Sim. Durante 2 anos ainda fica o luto sendo trabalhado psicologicamente. Então, é importantíssimo falar, é importante botar para fora, porque aí tudo isso vai passando, né? Junto com o tempo. Exato, exato. Pois é, o meu Natal foi péssimo, né? Foi o primeiro Natal, foi o primeiro Dia das Mães, foi o primeiro aniversário meu, foi o primeiro aniversário dele, depois veio o Natal, e agora está chegando, dia 23 vai fazer 1 ano. Eu só espero. Eu sei que dia 23 já vou amanhecer encharcada
num mar de lágrimas e vai seguir o dia. Mas acho que ele também vai entender, eu acho que ele também sente essa saudade. Nós éramos muito unidos, muito, muito, muito. Nós éramos almas gêmeas. Mas essa saudade vai melhorar, igual a Simone está falando, igual a Jane falou. E devagar, Maria Eunice, você vai, né, assimilando isso aí. E para nosso bem, Joana nos diz, né, Allan Kardec também nos Livros dos Espíritos, que nós temos os nossos contatos, os nossos intercâmbios, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso parágrafo. Que isso, Maria Eunice? Fica à vontade. Renata, eu acho que está dando alguma interferência. Eu não sei se é o áudio da Renata ou da Maria Eunice. Acho que era da Renata, não sei. Ocasiões surgem em que interferem em acontecimentos e sucessos que dizem respeito aos familiares, modificando as paisagens de sombra, alterando fatos e oferecendo valiosos contributos de gratidão em testemunho de imperecível dedicação. Olha só, e inclusive os nossos falecidos, os nossos desencarnados, eles interferem nos acontecimentos, nos sucessos. Por fim, utilizando-se dos nobres mecanismos da mediunidade em suas complexas facetas, falando ou reescrevendo, materializando ou aparecendo a visão psíquica, num distender de mãos amigas e corações afetuosos, sustentando o amor e abençoando a oportunidade. Trazem as notícias das regiões felizes em que se encontram, entretecendo esperanças e consolações com que se colorem de luz imortalista os recantos torpes da angústia que cedem lugar à alegria incontida e ao amor reconhecido do Supremo Pai. Então, olha só o que eles trazem também para nós, das regiões felizes que eles estão. Trazem para a gente esperança, consolação, né? Referem-se aos lugares também em que extirpam ou expungem os incautos, né? Os umbrais, admoestando, para que eles trazem essas informações sobre os umbrais? Para que nós não caiamos lá. Admoestando e ensinando aos que não dão conta dessa realidade. De modo para quê? Para fazê-los mudar de comportamento, poupando-se dessa forma aos expurgatórios e redutos de reparação a que se arrojariam, se não recebessem a luminosa orientação. Olha só que maravilhoso! Os nossos entes queridos estão nos dando um alerta. Ei, muda isso aí. Os diálogos ditosos com os espíritos amados que se podem fruir graças à mediunidade sublimada pelo exercício do bem, de que nos dá conta o Espiritismo, constituem sublime concessão de que se revela ao homem a mais perfeita emulação, para que este triunfe sobre si mesmo, superando paixões e problemas, seguindo em atitude humilde e firme na direção da vida. Então, ela fala também para a gente, concessão de Deus, né? Essa mediunidade aí, que ela vai se sublimando quando a gente se exercita no bem. E mais facilmente você consegue ter esse intercâmbio aí. Mediante esse conúbio superior, pode-se aquilatar, né? Mediante esse conúbio superior, a convivência entre o desencarnado e o encarnado, no sagrado momento do intercâmbio mediúnico, pode-se avaliar e antecipar os júbilos, a felicidade em que se constituirá o reencontro depois da vitória da vida sobre a morte, da liberação dos corpos, na reunião de que todos gozarão mais tarde, depois de vencida a sombra, a dor, a incerteza. Está vendo aqui? O reencontro, né? Eles dizem, os desencarnados nos dizem, que teremos esse reencontro, né? Não é perda, então, Que coisa boa que a Joana fala para nós. Não é perda, antes é ganho o desencarne. Quando se translada de uma para outra vibração o ser querido. Então, não é perda.
é ganho, como Joana nos diz. De forma alguma é a pior coisa, o desencarne. Antes, é uma abençoada libertação. Como que eu levei minha vida? Né? Eu tive uma vida boa, eu fiz o bem, eu era um homem de bem, abençoada libertação. Numa antemanhã de luz total e de felicidade real, logo chegue o instante do restabelecimento da convivência, momentaneamente interrompida. Momentaneamente interrompida. Porque nós somos grosseiros demais. Nossos 5 sentidos são muito grosseiros, materiais até. Se nós tivéssemos mais sentidos, nós fôssemos mais sutis, essa momentânea interrupção nós não iríamos ter. Nós iríamos ter um contato mais direto e mais, como é que eu vou falar, real, vamos dizer assim. Mas os nossos 5 sentidos ainda são muito, muito primários e grosseiros. E isto, por mais pareça demorar, logo mais sucederá. Então, eu estou achando que está demorando. A Joana nos diz, acalma, logo mais sucederá o reencontro, né? Permitindo que, numa consideração retrospectiva, parecerá ter sido esse grande e largo período da ausência, nada mais que 1 minuto. Ó, que maravilhosa que a Joana é. Então, ai, eu estou com uma saudade. Daqui a pouco você vai se reencontrar. E esse tempo que você achou que era enorme, Joana nos diz que é 1 minuto. É um lapso de tempo. Agora, fartamente recompensado pela dita da perfeita comunhão em inefável clima de ventura integral. Olha que maravilhoso isso. O reencontro, né? Com os nossos entes queridos, com os nossos amores, que estão do lado de lá a nos ajudar aqui, nós que ainda estamos presos, e eles libertos das provas, das expiações. Gente, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um que tem a ver também com desencarne. Oi, Renata. Porque assim, tudo bem? Eu tenho, vai fazer em outubro, 3 anos que eu estou com um problema sério na minha coluna. E eu preciso de fazer uma cirurgia que vai mais ou menos uns 6 pinos, como o médico já me disse. Só que o meu medo de morrer, o meu medo de ficar aleijada, o meu medo de largar minha família, sabe? Eu me desespero. Eu sou espírita desde 3 anos de idade, participando de evangelização, cuidando do meu lado, de estudar, de fazer culto no lar, sabe? E o meu medo é muito grande de desencarnar. Sabe? É muito, eu não faço a cirurgia de medo. Hoje mesmo de manhã eu falei para o meu marido, eu falei para ele, esse ano eu tenho que ter coragem de fazer, que eu não aguento mais tanta dor que eu sinto na minha coluna, né? Então, assim, esse negócio a gente conversa aqui, achando que não é uma conversa tão simples, mas é uma conversa terrível, sabe? Que só de pensar em desencarne, de largar nossa família, os filhos, eles precisam da gente, aquela coisa. Ah, não, gente, esse assunto não é fácil. É verdade. Ô, Renata, não é fácil mesmo, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes, né? E há 2 anos atrás eu estava com diagnóstico de câncer de mama, né? E o que mais... Aí eu pensei, falei, bom, eu posso morrer, né? Quando você está com câncer, você pensa, né? Eu só vou pedir para você fechar, que eu estou achando que está dando alguma microfonia, Renata, no seu aí. Não sei se você está me ouvindo bem, mas eu estou ouvindo um barulho aqui, acho que agora melhorou. Só para comentar com você, porque, assim, às vezes a gente está numa fase da vida que a gente se vê como esposa, profissional, mãe,
principalmente mãe. E aí você tem os seus filhos ainda, as minhas, eu tinha uma de 10, uma de 12, uma de 15. E tudo que eu pensava era nelas. Eu falei, não, eu tenho que ficar bem, porque eu tenho... Você entende? A gente, eu percebi o apego que eu tinha. O apego, a gente fala, mas é natural, porque é mãe, né? A gente tem aquele cuidado, aquela super proteção, muitas vezes, né? Mas foi um chacoalhão na minha cabeça nesse sentido, sabe? A questão da maternidade. Eu acho que aí é que pega mais, porque se eu morresse, se eu não tivesse, eu tratei meu câncer, deu tudo certo, né? Fiquei boa, sumiu, fiz quimioterapia, tudo deu tudo certo. Mas se eu não tivesse, vamos supor, né, que não tivesse a coisa caminhado bem, eu acho que o que mais pesa são as crianças. E a gente percebe que a gente tem um apego muito grande, sabe? Eu vejo que como mãe é por aí. Então, assim, eu não sei, né, me veio isso assim, senti vontade de compartilhar isso com você, porque, de repente, você pode estar vivenciando esse medo de deixá-los, de desamparar, sabe? Pode também estar acontecendo isso, né, com você também. E eu percebi que a gente precisa se desligar, sabe? Não é que se desligar como mãe, mas assim, a gente tem que entender que também nós não somos eternas e que nossos filhos, às vezes, né, você vê na pandemia, quantos órfãos não estão ficando aí? Quantidade de criança, né, que perdeu os pais na pandemia. Então, são reflexões bem difíceis mesmo, né? Se você quiser falar, agora vou fechar o meu aqui. Não, mas eu te agradeço. Eu estou aqui assim assistindo, ouvindo vocês dar a aula, e eu sempre faço as minhas reflexões com o estudo, né? Então, assim, sempre eu quero aprender a colocar alguma coisa em prática, né? Quando falou da importância dos exemplos da mãe, né? É a minha maior dificuldade, porque, assim, naquela época falava que tinha que a mulher falava em casamento, que tinha que mostrar ciúmes, aquelas coisas. Mas, no fim, hoje, como é que nós vamos hoje ensinar os nossos filhos? Agora, quem tem filho aí de 13 anos, né? Hoje não é mais casamento que casa mais cedo, mas mesmo que não tenha casamento, hoje em dia, as crianças estão aí, 13, 14 anos, estão ali, querendo namorar e acaba tendo um envolvimento. Como conversar com os nossos filhos também? Isso aí é outra reflexão que depois eu quero que vocês me orientem depois. Como que vai conversar com os nossos filhos a respeito disso, sabe? Como é que vai orientar? Eu sei que tem um lado moral, que tem que continuar estudando, né? Tem que ter a ética, tem que ter moral, tem que ter disciplina com os estudos, né? Então, assim, é muita informação que a gente tem que ajudar dentro de casa, os filhos, o lado moral, o lado espiritual, e aí vem o lado sexual, que também começa a despertar, como é que você vai orientar, né? E foi bom também de você ter falado isso, porque eu vejo assim, que esse grupo é um grupo que não é só de estudo. Também temos aqui a proteção espiritual aqui, atuando, um falando alguma coisa que está consolando, está confortando, está desabafando, está aprendendo, está ajudando muito a nossa família, né? Então, eu sei muito bem que a gente tem que trabalhar os valores nossos, para que as crianças também aprendam os valores, né, que tem que praticar na vida, e também esse lado de desencarnar, de aceitar, de saber que nós não estamos longe. É muita informação assim, para a gente colocar tudo em prática, mas assim, ajudou sim, de você ter falado isso, me ajudou sim, porque eu estou procurando forças para me tomar essa decisão de uma cirurgia, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, como é que vai ficar meus filhos, como é que vai ficar o meu marido, como é que vai ficar minha casa, é muita coisa que passa, mas assim,
está me ajudando de eu já começar a ter forças, de não ter medo, de saber que eu sempre vou estar juntos, que eles vão ter a proteção espiritual, né? É isso aí. E, Renata, assim, ó, falando agora pelo lado da medicina, dificilmente acontece uma coisa ruim aí, né? Numa cirurgia dessas, tá? Então, assim, o nosso medo e a nossa ansiedade, né? A nossa preocupação, ela está vindo antes aí de tudo isso. E o depoimento da Simone, né? É melhor ainda, né? Porque realmente a Simone passou aí meditando sobre esse assunto, que é um assunto realmente que a gente precisa estudar, a gente precisa conversar, é um assunto difícil por causa, eu digo, principalmente porque a gente fica naquela incerteza, justamente porque a gente não tem um intercâmbio mais direto, né? Apesar de termos aí toda essa mediunidade a nosso favor, os nossos ditos, mas algumas vezes, mesmo assim, a gente não tem aquela intuição e aquela coisa para acreditar como verídico as coisas que nos acontecem, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Por favor, fiquem livres. Eu lembrei de uma querida amiga que desencarnou tem 4 meses e ela teve, nos últimos 10 anos, ela vinha lutando, né, contra um câncer, teve metástase, então curava de um lado, vinha de outro e tal. Então ela sabia que ia desencarnar. E já tinha aí seus 60 e poucos anos, né? Uma pessoa muito querida, espírita. E eu fiquei sabendo, tem 4 meses que ela faleceu. E eu fiquei sabendo que o marido dela já está namorando. Falei, mas gente, já namorando? Aí o meu amigo informante falou assim, você não sabe que ela deixou uma lista com 3 nomes de mulheres que o marido, se o marido fosse casar, que era para namorar com uma dessas 3? Falei, nossa! Legal, né? Tamanho desprendimento. Acho que ela conhecia a Exatamente. personalidade das amigas solteiras dela e do marido. Então, ela já deu uma dica para ele. Falou, essas 3 aqui vai dar certo. Eu falei, uau, a gente tem muito que aprender, né? Então, né, Jane? Desprendimento aí da esposa, né? E a gente lembra a história do nosso lar, né? André Luiz também, Eu que vi não uma estava palestra agora desprendido, mas ficou, né? que o Divaldo fala isso aí que você comentou, que a gente tem que ficar aberto. Se você ficou viúvo ou viúva e você não gosta de ficar sozinho, você não tem que se fechar, você tem que se abrir a nova e aceitar. Mesmo que você, eu amava meu marido, nós tínhamos uma vida. Mas se você, por uma questão psicológica, você não gosta da solidão, você tem que se abrir a novos relacionamentos. E ele fala de uma forma assim muito divertida, que às vezes o Divaldo é engraçado, e fala, e que não fica preocupado que o outro que partiu vai ficar bravo. Não, se ele te ama, ele vai entender que você precisa, e às vezes até torce para que você encontre uma pessoa para você não ficar sozinha ou sozinho. Então, essas situações podem acontecer mais do que a gente espera, né? E só assim, eu ouvindo vocês falarem, assim, sinceramente, me veio assim na mente uma coisa, que o quanto é importante a gente ter uma espiritualidade, estudar, voltar para essa espiritualidade, ou seja espírita, ou seja qualquer uma outra religião, para a gente não esquecer, porque o que a gente chega à conclusão? Que o fato da gente ser espírita ou não ser espírita não nos afasta das dificuldades e dos problemas, mas que a noção da espiritualidade nos fortalece. Mesmo essas questões, essas dúvidas, que às vezes, será que é, será que não é? A gente encontra resposta quando a gente acredita realmente neste lado espiritual. Então, quanto é importante. Então, por exemplo, quando a Jane, né, a Renata, que disse a respeito dos filhos, então, acho que é importante, eu acho que no seu estudo de hoje, fala que é importante o Evangelho e o Cristo.
né? Quando a gente tem essas duas ferramentas na nossa vida, nós vamos sofrer. O sofrimento é inerente do nosso estado evolutivo, mas a gente vai, de uma maneira ou de outra, a gente vai encontrando respostas, alívio, e a gente vai se ajustando. Então, eu fiquei pensando quanto é importante a espiritualização na nossa vida, né? Sim, com certeza. Gente, ó, são, né, 13h40. Terminamos as 2 aulas. Eu vou fazer a prece e eu tô esperando um telefonema, né? Então, vamos fazer a prece de hoje. Mestre Jesus, bons espíritos, amigos que nos acompanham, familiares desencarnados que nos ajudam do lado de lá, nós agradecemos a esse intercâmbio, a estas aulas, uma sala de aula que, além das informações que a gente pega com Emmanuel, com Joana, a gente troca nesta sala as nossas experiências de vida, e uns confortam os outros. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Venho aqui pedir, Mestre Jesus e Espíritos amigos, pelo meu pai, João Carlos Nascimento Ferreira, que seja feita a sua vontade e que ele possa, se tiver mérito, receber auxílio de ti, Mestre Jesus, ou dos bons espíritos, para que se recupere da doença que o acomete nos dias de hoje. Mas estamos submissos e resignados quanto ao desencarne que pode vir, e que seja para ele uma libertação. Ou, se assim quiseres, restitui-o à saúde, Mestre querido. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, gente.